Boa noite a todos, feliz sábado. Dentro de alguns minutos, daremos início ao nosso estudo especial desta noite. Aguardem, por gentileza. Mais uma vez, eu estendo meu feliz sábado e boa noite a cada um dos irmãos e amigos que chegam até esse presente momento para acompanhar esse estudo. Estamos chegando no nosso horário marcado. Vejo que já estão interagindo aqui pelo bate-papo e, ao decorrer da reunião, fiquem à vontade para interagir e, ao final, procurarei ler algo que os irmãos tenham deixado aqui no bate-papo do YouTube. Então, 8 horas da noite desta sexta-noite, nas primeiras horas do Santo Sábado, que teve a sua entrada ao pôr do sol, e vamos, em nome de Jesus, louvar a Deus com o hino para darmos início a esta reunião. Texto da Palavra de Deus que encontramos no capítulo 10 do livro de Daniel, um capítulo muitas vezes negligenciado, deixado de lado. No verso 1, é declarado: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, aqui nesse capítulo 10, é exposto um pouco dos bastidores do poder, o grande conflito
entre as forças do bem e do mal. Vamos, ao decorrer desta noite, expor um pouco sobre este assunto, baseado, então, no personagem central, que é Ciro, o rei da Pérsia, que foi chamado por Deus pastor e ungido do Senhor. Vamos dobrar nossos joelhos em oração neste momento, rogando a intercessão divina, a presença do Espírito Santo nesta noite. Pai querido, estamos diante de Ti nesta hora, de joelhos dobrados em reverência, diante do Criador de todo o universo, e rogamos a Tua direção, que o Senhor traga sempre iluminação às nossas vidas, compreensão de Tua palavra, e que por elas possamos mudar as nossas vidas. Que a mensagem desta noite seja uma mensagem correta, sendo enviada no tempo certo. E deste modo, trazer frutos para a santificação de cada um. Esteja conosco neste sábado que se inicia, não nos deixe, mas esteja também com as demais reuniões que serão realizadas amanhã em teu nome. Tudo isso lhe pedimos, sem mérito algum, confiante nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos entrar neste tema e vou colocar aqui para os irmãos acompanharem a leitura, os slides. Qualquer problema que ocorra ao decorrer da transmissão, os irmãos podem me informar. Então, vamos compartilhar a tela. O título: Ciro, o pastor e ungido do Senhor. E as palavras que tomam por base isso estão numa profecia de Isaías. Ela tem seu início, a referência a Ciro, já no capítulo 44, no último verso, no verso 28, e depois se estende também por vários versos do capítulo 45 de Isaías. Então, pegando 44, 28, é declarado: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificado, e ao templo tu serás fundado. Então, aqui Deus chama Ciro pelo nome. Nós veremos que, na realidade, isso é quase 200 anos antes de aparecer essa pessoa em cena. Nós vemos aqui Deus chamando pelo nome, colocando ele nessa posição de meu pastor, ainda que fosse um estrangeiro, não fosse um israelita, porque justamente ele apacentaria Israel, levaria eles de volta para o aprisco, para Jerusalém, para a Terra Santa, e também auxiliaria para a edificação ou a reedificação do templo, então, localizado também em Jerusalém. A continuação, então, agora, no capítulo 45, os versos 1 a 6, é declarado o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E o verso 13 também declara: eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. É importante destacar que na época de Isaías não havia nenhum intercâmbio entre os persas, os medos e o povo de Deus, de Israel. E, de fato, é bem como a leitura é dita aí na pessoa de Deus falando, declarando, como se estivesse falando diretamente para com o rei Ciro, fala: ainda que não me conheças, mas eu fiz isso e faço mais aquilo por ti. Eu abato as nações diante de sua face e as dou em suas mãos. Endireite seus caminhos tortuosos, ainda que não me conheças. Então é impressionante aqui essa leitura, e ainda é declarado que ele soltaria os cativos, não por preço nem por presente. Ele é colocado então como ungido. Essa é uma palavra muito forte, muito significativa nas Escrituras, visto que ungido é justamente aquele termo utilizado que no original hebraico, na forma aportuguesada que nós usamos, nós falamos do Messias, ou, de acordo com o grego também, o Cristo. Então, o Messias em hebraico, o Cristo em grego, significam ungido. E, de fato, temos na figura de Jesus Cristo, então, o Deus encarnado, uma figura única, assim como também foi profetizado por Moisés, o profeta, ainda que haja muitos profetas, mas fala daquele maior de todos os profetas, e esse o profeta se referindo à vinda de Jesus Cristo. Nós encontramos, então, aqui essa referência ao ungido realmente para alguns outros seres humanos. São colocados dessa forma. E o próprio povo de Israel era um povo dedicado, separado a Deus. O sacerdócio, então, encontrava uma dedicação ainda mais especial, uma consagração, uma unção, naqueles que tomariam parte naquilo, assim como temos em outras figuras históricas, como Abraão também é chamado de ungido, e assim por diante. Mas nós encontramos aqui se referindo a um estrangeiro, este termo. Então, podemos meditar nessa profecia de Isaías e ver a importância que teria realmente este rei. Vamos adiante agora para algumas considerações que nós temos da pena de Ellen White no Profetas e Reis, na página 523. Nos explica o seguinte: Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, o Medo, e comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Mas dentro das fortalezas aparentemente inexpugnáveis, com suas muralhas maciças e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão em estoque, o voluptuoso rei sentiu-se seguro e passava seu tempo em folguedos e festança. Então, podemos meditar algo sobre esse texto. Essa é apenas um momento dos irmãos.
Nós encontramos aqui Ciro como essa figura mais jovem em relação a Dario. Esse Dario Medo é aquele que nos é referido justamente em Daniel, no capítulo 6, naquele evento da Cova dos Leões e tudo mais, que bem conhecemos. Na história, ele não nos é muito conhecido. Na realidade, ele, na história secular, ele é mais conhecido por outro nome. Isso causou alguma dificuldade para os escritores bíblicos. Nós vemos, em relação a essa figura de Dario Medo, o tio, portanto, de Ciro o Grande, ele é conhecido na história como Ciáxares, um dos Ciáxares, dos Medos, e ele, então, estava nessa posição em aliança com Ciro, que era persa. Nós vemos aqui que o rei Belsazar estava numa condição tranquila, entendendo, então, que havia abundante provisão em estoque, estavam seguros diante das muralhas maciças e tudo mais. Não havia, portanto, que temer. Gostaria de fazer referência aqui a um texto que é encontrado na introdução do livro A História de Daniel o Profeta, de Stephen Haskell. A introdução aparentemente foi escrita por Uriah Smith, deste livro, e aqui faz uma descrição para termos uma pálida ideia da majestade que era essa cidade de Babilônia, a qual foi conquistada, então, por Ciro, como nós vamos ver a narrativa em seguida. Mas nós encontramos aqui, a página 14, falando para imaginarmos, então, um espaço contendo 362 quilômetros quadrados, situados em um vale fértil, trabalhado por cultivo especializado na produção de magníficas árvores e arbustos ornamentais, perfumadas flores, frutas abundantes, até o conjunto tornar-se um verdadeiro paraíso, como o jardim do Senhor. Imagine esse espaço organizado num quadrado perfeito, regado pelo magnífico rio Eufrates e rodeado por uma muralha de 26 metros de largura e 108 metros de altura. Eu não li errado. Rodeado, então, por uma muralha de 26 metros só de largura e 108 metros de altura, numa extensão de 24 quilômetros de comprimento em cada lado. E o grande quadrado de toda a área da cidade subdividido por 25 ruas que seguem de lado a lado da cidade em paralelo, com as muralhas opostas em ângulos retos entre si, e adornada com palácios, pórticos, colunas, torres, monumentos e jardins suspensos, dispostos com tudo quanto a arte pode embelezar ou o dinheiro e o trabalho podem produzir para criar um local agradável ao olhar e ao contato de qualquer dos sentidos do corpo. Então, nós temos aqui uma pálida ideia disso tudo. E continuando aqui, então, na leitura, nós vamos ver como se deu os eventos. Na página 531 do mesmo livro, Profetas e Reis, continuamos uma narrativa. Enquanto ainda no salão de festas, rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei Belsazar foi informado por um mensageiro que a sua cidade foi tomada pelo inimigo contra cujos planos ele se imaginara seguro, que os valos estão ocupados e os homens de guerra ficaram assombrados. Jeremias 51, 31 e 32. No exato momento em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito Eufrates, estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de Ciro estava agora
sobre os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos como de pulgão. Jeremias 51:14. E seus gritos triunfantes podiam ser ouvidos sobre o desesperado clamor dos foliões atônitos. Então, aqui numa breve narrativa, nós podemos olhar algo sobre isso. Encontramos a festança que Belsazar tinha dado, usando inclusive os utensílios do templo do Senhor. E naquele contexto, então, desviaram parte do rio, de modo que os soldados pudessem entrar dentro daquele leito. E lá dentro também não tinham fechado os portões da cidade que davam em ligação com o rio, não estavam preocupados e invadiram com facilidade a cidade. Continuando aqui na leitura, agora na página 551, nos fala então: a chegada do exército de Ciro ante os muros de Babilônia foi para os judeus um sinal de que o seu livramento do cativeiro estava muito perto. Mais de um século antes do nascimento de Ciro, a inspiração lhe fizera menção do nome e providenciaram um registro da precisa obra que ele faria tomando Babilônia, estando essa desapercebida e preparando o caminho para a libertação dos filhos do cativeiro. Por intermédio de Isaías havia sido dito. Então, nós encontramos Isaías trazendo referências a Ciro, Jeremias também nos traz referências sobre a queda de Babilônia, ele profetizou este fato, que não se deu rapidamente, e nós vemos, na realidade, aqui Ellen White coloca mais de um século, quase 200 anos antes de sequer Ciro nascer, ele já tinha sido chamado pelo nome. E tudo, então, se deu de maneira a que se chegasse a esse ponto, que deveria ser um sinal do livramento do cativeiro, como foi dito aqui na leitura. Na página seguinte, é dito que na inesperada penetração do exército do conquistador persa ao coração da capital de Babilônia, através do canal do rio, cujas águas tinham sido desviadas, na sua entrada pelos portões internos que, por descuido, tinham sido deixados abertos e desguarnecidos, tiveram os judeus abundante evidência do cumprimento literal da profecia de Isaías, concernente à súbita subversão dos seus opressores. E isso deve ter sido para eles um inconfundível sinal de que Deus estava moldando os negócios das nações em favor deles, pois inseparavelmente associada com a profecia que esboçava o modo como Babilônia seria capturada e cairia, estavam as palavras sobre Ciro. Então, vemos aí que, de fato, tudo foi feito de modo que foi uma destruição fácil, rápida, o ataque que foi dado, e naquela mesma noite a Bíblia relata que o rei Belsazar ele morreu, então. Continuando, na página seguinte, diz que não foram essas as únicas profecias sobre as quais os exilados tiveram a oportunidade de basear sua esperança de breve libertação. Os escritos de Jeremias estavam ao seu alcance, e neles era claramente estabelecido o tempo que devia ir até a restauração de Israel em sua terra. Olha só que interessante, agora vemos que Deus tinha já deixado marcado o tempo. Quando se cumprirem os 70 anos, o Senhor tinha predito por intermédio de seu mensageiro: visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles uns desertos perpétuos. Mostrar-se-ei a favor ao remanescente de Judá. Em resposta à fervente oração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor.
e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, 14. Então, nós encontramos que, de fato, é relatado pelo próprio Jeremias várias vezes que o rei de Israel deveria se submeter à Babilônia, não deveriam lutar contra, deveriam aceitar a condição, porque Deus a tinha permitido, tinha entregado Israel nas mãos de Nabucodonosor. Mas deixou já o período que se estenderia, e quando se completasse 70 anos, eles começariam então a voltar à sua terra. Jeremias também nos relata essa questão da cidade de Babilônia por fim se tornar deserta. Algo que vários reis, depois dessa queda pela mão de Ciro Persa, os persas, os gregos, procuraram manter essa cidade, alguns procuraram deixá-la mais suscetível a ser invadida, para que não ocorresse de alguém controlar aquela cidade, ninguém conseguir tomá-la. Mas, por fim, tudo isso, não, apesar de todos os ornamentos, a beleza, a suntuosidade que foi no seu auge com Nabucodonosor, por fim, se tornou em morada, então, dos animais ferozes, então, do deserto. Ficou, então, desolada, e isso é a realidade até os dias de hoje. Não faltaram tentativas de retomar essa cidade, mas nunca se concretizou mais isso, porque a palavra do Senhor tinha dito. Continuando, então, agora aqui, na página seguinte, nos é dado algo sobre Daniel e seus companheiros. Haviam muitas vezes recorrido a essas e outras profecias que esboçavam o propósito de Deus para seu povo. E agora, ao indicar o rápido curso dos acontecimentos, a poderosa mão de Deus em operação entre as nações, Daniel dedicou especial atenção às promessas feitas a Israel. Sua fé na palavra profética levou ao fundo das experiências preditas pelos escritos sagrados. Certamente que, passados 70 anos em Babilônia, o Senhor havia declarado: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quantas vezes nós encontramos esse texto, esse relato, nós fazemos e nunca atentamos para o contexto histórico em que está inserida essas promessas. Poderiam pensar que o Senhor tinha pensamentos maus contra eles, devido a ter permitido todas aquelas desgraças sobrevirem sobre a nação de Israel, o seu povo. No entanto, Deus queria então dar uma lição que os curasse, inclusive, da idolatria. E neste ponto, vale ressaltar, gostaria de deixar patente esse fato, que realmente, depois que Israel volta para sua terra, depois do cativeiro babilônico, eles ficam, de certo modo, imunes à idolatria, se afastam deste problema, se tornam zelosos neste aspecto. Posteriormente, a religião degenerou para um outro lado de legalismo, formalismo, principalmente na figura dos fariseus, nós encontramos isso. Também havia outras alas, outras facções dentro do judaísmo, tal como os saduceus, que eram mais liberais na perspectiva moral e religiosa, mas nós encontramos, então, de fato, algumas lições foram aprendidas por Israel nessa
situação trágica em que viveram. Mas Deus deu a garantia, então, que os pensamentos eram para o bem deles. E se buscarem ele, será achado. Assim, essa mesma promessa se estende para os nossos dias também. Mas devemos buscar de todo o nosso coração. Prosseguindo, na página 557, nos é relatado o seguinte: a oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario, Daniel 9:1. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Daniel 11:1. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para Babilônia. Então foram várias levas, vários reis em Israel que eram controlados pelo rei da Babilônia, que não tinham autonomia, mas desde aquele primeira leva de hebreus até então o momento de Ciro realmente ser colocado na posição de rei, se passaram então 70 anos, se cumprindo então agora o momento, o tempo adequado para ver a libertação do povo de Israel. Vemos aqui, de maneira positiva, a figura de Dario é apresentada nesse texto. E encontramos o fato que foi curto o período do seu governo, 2 anos depois da queda de Babilônia, veio a falecer, já era idoso, então Ciro, ele toma essa posição realmente de rei dos medos e persas. Agora, continuando então, diz que o livramento de Daniel da cova dos leões tinha sido usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de Ciro, o Grande. As excelentes qualidades do homem de Deus como estadista de vistas largas levou o governante persa a mostrar-lhe marcado respeito e a honrar suas decisões. E agora, justo no tempo em que Deus tinha dito que faria fosse o seu templo em Jerusalém reconstruído, ele moveu Ciro como seu instrumento para discernir as profecias com respeito a ele mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado, e a conceder ao povo judeu a sua libertação. Então, Ciro começou a ter algum conhecimento em relação a esse homem de Deus e estadista, profeta, e agora ele é informado, então, que havia uma profecia que o chamava pelo nome. Tomando o rei, conhecendo as palavras que prediziam mais de um século antes do seu nascimento, a maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada, ao ler a mensagem a ele dirigida pelo Rei do Universo, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascendo do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, ao ver diante dos seus olhos a declaração do eterno Deus, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo nome, pus-te o meu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Ao descobrir o inspirado registro, eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por força, nem por presentes. O seu coração foi profundamente movido e ele se determinou cumprir sua missão divinamente indicada. Ele libertaria os judeus cativos. Ele os ajudaria a restaurar o templo de Jeová. Que maravilhoso é pensarmos como que Deus preparou o caminho para tudo isso.
de modo que realmente Ciro foi tocado por aquela mensagem direta do Deus Criador, aquele que controla todo o universo. E ele, então, se decidiu em efetuar esse propósito. Numa proclamação escrita, publicada por todo o seu reino, Ciro fez conhecido o seu desejo de providenciar o retorno dos hebreus e a reconstrução do seu templo. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. O rei reconhecia com gratidão em sua proclamação pública. Reconheceu que o Senhor Deus dos céus lhe tinha entregado os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem há entre vós agora poderia voltar à sua terra. E edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4. Queria destacar um texto de Fora do Profetas e Reis também, do Grande Conflito, página 326, que nos orienta em relação ao fato que houve 3 decretos favoráveis a Israel por 3 reis diferentes. E eles somados, então, formam um todo e dão início ao mais longo período profético que nos é relatado, que é os 2.300 anos. Vamos à leitura, então, do Grande Conflito, página 326, que resume este tema para nós. No capítulo 7 de Esdras, acha-se o decreto. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C., mas em Esdras 6,14 se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado, o decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes 3 reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que se completou o decreto como data da ordem, viu-se ter-se cumprido toda a especificação da profecia relativa a 70 semanas. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. Bom, só esse tema aqui seria fruto de um estudo à parte, onde seria justificada aí a posição, então, para o início desse período profético. No sétimo ano, já entrando no 8º ano do reinado de Artaxerxes, portanto, se dá o início, então, se dá esse decreto e entra em vigor, então, no outono, no final do ano 457, portanto, entra em vigor esse decreto de Artaxerxes. Mas tudo isso, então, como lá estava em Esdras 6,14, fala de um decreto, mas não foram, ao mesmo tempo pode ser considerado como um, pode ser considerado como 3 decretos, porque fala o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. E Ellen White coloca na seguinte linguagem: originando, confirmando e completando o decreto. E aí, então, nesse último estágio, Artaxerxes traz ainda maiores benefícios, vantagens para se concretizar todos os planos que já tinham sido delineados por Ciro, para que se reconstruísse também os muros de Jerusalém, para se protegerem de vizinhos hostis que haviam naquela região, se completasse, então, a reconstrução da cidade e fosse mais judeus se mudassem para lá.
queria destacar rapidamente, para os irmãos terem uma noção do tempo em que se passa nesse aspecto, nós podemos entender, então, Dario na queda de Babilônia, nós encontramos depois Ciro reina durante algum tempo, e depois o seu filho Cambises reina. Durante o reinado de seu filho também os judeus são favorecidos por Deus. Depois nós temos Dario Staspes. Esse é o Dario do decreto, não é aquele Dario da conquista de Babilônia. Esse Dario que ele traz esse segundo decreto, é o Dario Staspes da história. Depois dele, então, do seu período, houve um impostor que ficou algum tempo reinando e depois foi retirado dessa posição. Encontramos depois Xerxes o Grande assumindo o reinado, e é esse Xerxes da história que é o mesmo Assuero do livro de Esther. E no livro de Esther, então, é um momento em que há uma grave crise, então, daquele decreto de morte contra os judeus feito por Amã. E aí nós encontramos que, durante todo esse período, apesar dos vários convites que os profetas, Ageu, Zacarias e tantos outros enviaram para Israel, poucos eram israelitas que, de fato, tinham se comovido com isso. É bem verdade que no reino da Pérsia, em várias localidades, muitos dos judeus estavam prósperos, bens de vida. E, no entanto, não esperavam por uma crise como aquela, mas Deus já tinha orientado eles para eles se retirarem dessas nações, dessas regiões, então, que formavam o reino persa e voltassem para a sua terra. Mas foram desobedientes em grande parte, e um pequeno número, alguns milhares apenas, que voltaram e a duras penas procuravam levar adiante com pouca ajuda dos próprios conterrâneos. Então, nós encontramos esse período longo, são muitos anos, décadas que se passam nessa história toda. E depois, então, de Assuero, de Esther, o Xerxes, o Grande, é que nós chegamos a Artaxerxes Longímano, esse que traz o terceiro e último decreto no ano de 457 a.C., que dá início às 70 semanas, delineada em Daniel 9, 70 semanas separadas, determinadas para Israel, que se estendiam até o ano 34 de nossa era, e também dentro desse mesmo período, nós temos 2.300 anos, então, que se estenderam até o outono de 1844. Prosseguindo agora, não podemos nos estender aqui tanto neste assunto, uma outra oportunidade podemos fazê-lo, mas vamos entrar num último tópico muito significativo que nós encontramos em Daniel 10, como foi trazido aqui ao início. Vamos então a este relato. Vamos ler os versos 1, os versos 11 a 13 e o verso 21, que traz um resumo, então, do conteúdo. Depois, os irmãos e amigos da Palavra de Deus podem procurar em suas Bíblias, ler na íntegra esse capítulo, é muito interessante. Aqui diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo.
Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade. Ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então eu coloquei esse título, Bastidores do Poder, e vamos ler os comentários da mensageira do Senhor Ellen White, que nos mostram justamente esse grande conflito e o fato do anjo Gabriel vir depois de algum tempo. Ele não atendeu a Daniel prontamente. Então, aqui há um certo contraste com o que nós encontramos lá em Daniel 9. Daniel 9, Daniel está orando, e durante a sua oração já é enviada a ordem do céu, e Gabriel vem, e ele então dá a entender a profecia, pelo menos uma parte dela, a Daniel, que estava preocupado. Ele não conseguia conciliar as 70 semanas com os 70 anos que Jeremias tinha falado, e ficou preocupado que a libertação fosse demorar por mais tempo do que 70 anos. Mas nós encontramos aí, de fato, em Daniel 10, esse processo, então, das forças celestiais trabalhando com o rei, com aqueles conselheiros em torno do rei, para que se tomasse as decisões favoráveis ao povo de Deus. Mas Gabriel, irmãos, e aqui vale destacar, Gabriel, o mais poderoso de todos os anjos celestiais, ele então não teve condições de resolver a situação. E por isso foi enviado Miguel, que sabemos que é o próprio Cristo. Aqui não temos condição de expor em detalhes as evidências sobre isso. Nós encontramos o mesmo arcanjo Miguel. Isso quer dizer que Jesus é criado? De modo algum, não é essa a fé adventista, mas sim que ele é o chefe dos anjos. Por isso o arcanjo Miguel. Miguel significa aquele que é como Deus. E então, nessa condição, Jesus então vem para resolver a situação, porque as influências malignas eram muitas. Aqui diz que Gabriel foi resistido por 21 dias, 3 semanas, até que veio Miguel para ajudar, então, para resolver a situação. É maravilhoso. E vamos continuar nas reflexões aqui adiante. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Gabriel declara: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambises, que reinou cerca de 7 anos e meio. Este foi um tempo de maravilhosas oportunidades para os judeus,
os mais altos instrumentos do céu estavam operando no coração dos reis, e o povo de Deus devia trabalhar com a máxima atividade para executar o decreto de Ciro. Infelizmente, o povo de Deus não aproveitou como deveria esse tempo aí de favorecimento para com eles. Miguel é aquele justamente que ressuscita Moisés, como está relatado lá na carta de Judas. Nós encontramos a figura, então, de Miguel também em Daniel 12, aquele que se levantará por fim para, então, livrar o povo de Deus nos últimos dias da história terrestre. Então, não precisamos ficar em dúvida que esse grande príncipe, o chefe dos anjos, ele é o próprio Jesus Cristo. Continuando aqui a leitura, Deus revelou em sua lei os princípios que constituem a base para toda a prosperidade, tanto das nações como dos indivíduos. Então, olha as lições que agora podemos tirar. Vamos falar sobre bênçãos e maldições condicionais. Isso se aplica a nível individual e a nível de nação também. Essa será a vossa sabedoria, o vosso entendimento. Deuteronômio 4:6 declarou Moisés aos israelitas acerca da lei de Deus. Essas palavras não vos é vã. Essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32:47. As bênçãos que assim se assegurava a Israel, nas mesmas condições e em grau igual se assegura a toda a nação, indivíduo debaixo do vasto céu. Existem certas leis, até certo ponto naturais, digamos assim, leis que regem este mundo. Se as pessoas seguem por uma senda, seguem de acordo com certos princípios morais, ocorre uma prosperidade correspondente. Mas se não seguem por este caminho, se afastam disso, há uma degeneração também. E desse modo a maldição sobrevém. Isso é uma realidade tanto a nível individual como de nação, e não estamos falando só de Israel. Aqui diz que para qualquer outra nação também isto se aplica. O poder exercido por todo governante sobre a terra é-lhe comunicado pelo céu, e depende seu êxito do uso que fizer do poder que assim lhe é concedido. A cada um se dirige a palavra do divino vigia. Eu te cingerei ainda que tu me não conheças. E a cada um, as palavras faladas a Nabucodonosor na antiguidade são a lição da vida. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4:27. O texto, então, do livro Educação, página 174. Maravilhoso, então, vermos que tudo depende da atitude daqueles que estão em posição de autoridade, constituída, então, autoridades de governo civil, devem escolher, então, o caminho a seguirem, e de acordo com suas ações, será enfatizado um caminho de prosperidade, de bem ou de mal, então, por outro lado. Na continuação, na mesma página do livro Educação, também um texto semelhante se encontra no Profetas e Reis, na página 502, diz que compreender que a justiça exalta as nações, Provérbios 14:34, que com justiça se estabelece o trono, Provérbios 16:12, e que com benignidade, Provérbios 20:28, ele é mantido, reconhecer a operação destes princípios na manifestação de seu poder, que remove os reis e estabelece os reis, Daniel 2:21, corresponde a entender a filosofia da história. Então, nos fica claro aqui, nesta leitura que fizemos, que, de fato, não há algo
de maneira predestinada, algo que foge completamente do livre-arbítrio dos seres humanos, em como agir, e que Deus remove, estabelece reis, não importa a sua ação, mas que estão de maneira mecânica cumprindo algo. Isso não é o que é revelado nas Escrituras. Ao contrário, nós encontramos que justamente Babilônia caiu por causa que deixou certos princípios, então, que tiveram a oportunidade de adotar, e que o próprio Nabucodonosor ele colocou em prática algo de bom, depois da sua humilhação, que é relatado lá em Daniel 4, mas, por outro lado, os seus descendentes não aprenderam a sua lição e, portanto, não mantiveram o reinado. Também a Pérsia, que começou de maneira próspera, com bastante justiça nos tratos com as nações, permitindo que as pessoas vivessem em suas terras, apenas eram taxados, então, com tributos, mas poderiam, inclusive, adorar aos seus deuses de acordo com sua fé e tudo mais. Mas, ao decorrer do tempo, também houve corrupção e imoralidade que foi minando aquele reinado. E assim, sucessivamente, foi acontecendo na história das nações. É isso, é a operação desses princípios que devemos reconhecer. Entender que, de fato, a justiça exalta as nações. E a injustiça, portanto, traz a sua colheita certa. Devemos, então, entender a filosofia da história à luz destes fatos. E Deus, então, intervém e tira a sua proteção de certos reinados, e então é aberta o espaço para outro poder tomar o lugar. Comentário Bíblico, volume 4, na página 1173, nos traz uma lição maravilhosa. Através disso, relatado em Daniel 10, vemos que os agentes celestiais têm de lutar contra obstáculos para que o propósito de Deus seja cumprido no devido tempo. Então, não foi algo automático, como eu estava falando. Não pensemos que Deus controla as pessoas para além da sua vontade. As pessoas têm a livre escolha, isso é real. Portanto, por isso que houve tanta luta para que as coisas se dessem de acordo. O rei da Pérsia era controlado pelo mais elevado de todos os anjos maus. Como o faraó, ele recusava obedecer à palavra do Senhor. Gabriel declarou: ele me resistiu por 21 dias, por suas representações contra os judeus. Porém, Miguel veio em sua ajuda. Então, ele permaneceu junto aos reis da Pérsia, restringindo os poderes, dando boas sugestões em oposição às más, trabalhando, então, a nível da mente, de modo que boas sugestões tomassem o lugar das más. Anjos bons e maus estão tomando parte nos planos de Deus, quanto a seu reino terrestre. É propósito de Deus fazer com que sua obra avance em linhas corretas, de maneira que promovam sua glória. Mas Satanás sempre está tentando neutralizar o propósito de Deus. Somente humilhando-se diante de Deus é que seus servos podem fazer avançar sua obra. Para ter êxito, nunca devem depender de seus próprios esforços ou de exibições exteriores. Então, vemos que devemos nos humilhar diante de Deus e Ele fará a obra, então, de abrir caminho para que as coisas, então, programadas por Deus aconteçam. Temos diante de nós, na palavra de Deus, exemplos de instrumentos celestiais a trabalhar na mente de reis e governantes, enquanto, ao mesmo tempo, agentes satânicos também atuam sobre essas mentes. Nenhuma eloquência humana oriunda de opiniões humanas fortemente estabelecidas pode mudar a operação
de instrumentos satânicos. Satanás procura continuamente obstruir o caminho, de modo que a verdade seja emperrada por estratagemas humanos. E aqueles que possuem luz e conhecimento encontram-se em grande perigo, a menos que se consagrem constantemente a Deus, humilhando-se e percebendo o perigo destes tempos. Então, por mais eloquente que um ser humano possa ser, por mais que esteja bem embasado os fatos, as opiniões que ele possa apresentar, Satanás está lutando contra e vencerá se Deus não se interpor em favor dos seus filhos. Seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Até mesmo os mais exaltados anjos nas cortes celestes são designados para cumprir as petições que ascendem a Deus em favor do avanço de sua causa. Cada anjo tem um específico posto do dever e não se lhe permite sair para algum outro lugar. Se um anjo saísse, os poderes das trevas obteriam vantagem. Quão sério é isso? Imaginemos, então, essa luta, esse conflito que é invisível aos nossos olhos, a ponto de um anjo celestial não poder sair do seu posto do dever. Senão, então, as forças das trevas tomam conta da situação. Dia após dia, prossegue o conflito entre o bem e o mal. Por que motivos que têm tido muitas oportunidades e vantagens não percebem a intensidade desta obra? Deveriam agir com inteligência no que diz respeito a isso. Deus é o soberano. Por seu supremo poder, ele restringe e controla os potentados terrestres. Por meio de seus agentes, ele faz a obra que foi ordenada antes da fundação do mundo. Como povo, não entendemos como deveríamos o grande conflito que se trava entre instrumentos invisíveis, o conflito entre anjos leais e desleais. Os anjos maus estão constantemente em ação, planejando sua estratégia de ataque, controlando como comandantes os reis, governantes e as forças humanas desleais. Então, nós vemos a realidade, a seriedade de todos esses fatos que são invisíveis aos nossos olhos, nem por isso menos reais. Apelo a vocês que ainda não estão preparados para o último grande conflito, para que despertem. Vocês não estão vigiando à espera daquilo que em breve há de vir sobre a terra. Instrumentos humanos sob o controle de anjos caídos estão procurando reunir sua colheita. Aqueles que desejam achar-se sob a proteção dos anjos de Deus devem viver inteiramente para a sua glória, preparados para estar em pé em seu terreno e em seu lugar. Anjos bons e maus competem por toda pessoa. É a própria pessoa que determina qual deles vencerá. Apelo aos pastores de Cristo para que incutam no entendimento de todos os que se encontram ao alcance de sua voz a verdade acerca dos anjos ministradores. Não condescendam com fantasiosas especulações. A palavra escrita é nossa única segurança. Devemos orar como Daniel, para que possamos ser guardados por seres celestiais. Como espíritos ministradores, os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho cabal para a eternidade. Esse texto se encontra na Meditação Cristo Triunfante, 367, também no comentário bíblico
volume 4, página 1174. É nossa decisão que determina qual das forças vencerá, no nosso caso individual. Possamos estar atentos a tudo isso, pensando então que realmente os perigos dos últimos dias são reais, estão diante de nossos olhos. Este é um tempo para orar como nunca antes. Este é um tempo para que nós estejamos com voz audível, preparados para dar a última mensagem de advertência ao mundo que está prestes a perecer. Gostaria de finalizar com o último texto, em conclusão, texto maravilhoso, encontrado nos Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 753. Nos declara: na obra de Deus, muitas vezes nos deixamos influenciar pelos cuidados e dificuldades. Repito novamente esse trecho. Na obra de Deus, muitas vezes nos deixamos influenciar pelos cuidados e dificuldades. O peso da responsabilidade não pesa apenas sobre mortais. Precisamos confiar em Deus, crer nele e avançar. A incansável vigilância dos mensageiros celestiais e seu incessante empenho em prol dos que vivem na terra nos revelam como a mão de Deus está guiando uma roda dentro de outra. O instrutor divino diz a cada qual que desempenha uma parte em sua obra, o que outrora disse a respeito de Ciro: eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Isaías 45, 5. O peso da responsabilidade é tremendo. Precisamos ter confiança em Deus diante disso tudo e avançar pela fé. Sabemos todo o auxílio que o céu coloca à nossa disposição. Muitas vezes não agimos à altura de todas essas ferramentas que estão em nossas mãos. Aqui o texto faz uma referência também a Ezequiel 1, Ezequiel 10, que fala então de uma roda dentro de outra, os anjos então organizando os negócios da terra. Livro Educação, livro Profetas e Reis, também nos relata sobre isso, a providência divina diante dos negócios da terra. Tudo isso nos é relatado. E o instrutor divino, então, diz a cada um que desempenha uma parte na sua obra aquilo que foi dito a Ciro. Que possamos, então, tomar para si a responsabilidade por este trabalho que chegou às nossas mãos, chegou à nossa geração. E em nossa geração se decidirá se queremos repetir a história passada do fracasso das denominações anteriores ou se queremos concluir a obra, finalizá-la para que Cristo venha resgatar os seus. Que diante dessas realidades possamos estar atentos e, em tempo algum, faltarmos com nossa confiança na providência divina. Vamos a um louvor neste momento, depois faremos a finalização da reunião.
Amém. Gostaria de repercutir aqui algumas mensagens que nos chegaram ao decorrer da apresentação do estudo. Vários aqui se manifestaram, deixaram seu boa noite, seu feliz sábado, como a irmã Maria Helena, Sebastião Carvalho, Genilson Cordeiro, Suelen Nayara, Regiane Borges, Lorival Bezerra, Juvencio Rocha, irmão Mário Pelissari também, Ellen Rezende, Luiz Aquino, Érica, Lucas, Joarinda, Bianca, Ana Maria, Ilma, Cláudio, Mona Lisa, Ilza, João Macedo, Marcelo, Santina, Edna, Ronei, Andréia, Maria Madalena, e assim temos aqui, gostaria de destacar a mensagem que o irmão Ronei deixou aqui, que característica de beleza e tecnologia para aquela ocasião dessa cidade, que já foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, os jardins suspensos, né, da antiga Babilônia, tal como foi lembrado aqui pelo irmão Ronei, foram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui nós temos a irmã Regiane também falando, que revelação maravilhosa, não tinha percebido como esta passagem de Daniel marca a operação das forças celestiais contra os poderes das trevas. Justamente, Daniel 10 é um dos capítulos de Daniel que eu ousaria dizer menos estudados. Aqui temos a Suelen Nayara deixando também seu relato. Que maravilhoso texto nos mostrando a luta entre o bem e o mal. Regiane, Deus nos ajude a vencer essa terrível batalha. A Bianca diz, anjos bons e maus competem por toda pessoa. É nossa decisão que vai determinar quem vencerá. Que texto maravilhoso. Então, realmente, eu espero que tenha atingido o alvo, a mensagem dessa noite, nos desperte de qualquer letargia espiritual que possamos estar envolvidos. Não permaneçamos por mais tempo no terreno encantado de Satanás. Não estejamos segundo o espírito dessa época, o espírito de mornidão, mas sim que o zelo apostólico, então, seja retomado nestes últimos dias. Queria, então, finalizar a nossa reunião, grato pela participação de todos aqui, mandando suas mensagens, interagindo, assistindo, e se gostaram do tema desta noite, compartilhem com seus amigos, conhecidos, e assim a mensagem de Deus possa avançar. Fica também o convite para que se assista os demais materiais aqui que periodicamente são publicados em nosso canal Movimento Adventista. Vamos finalizar agora a nossa reunião com uma oração final que a irmã Bianca dirigirá para nós. Pai querido, estamos muito gratos nessa noite por esse estudo que tivemos, gratos pela chegada do Santo Sábado, por tudo que aprendemos aqui, pelos relatos que nós sabemos que acontece no céu, que as forças celestiais lutam contra os poderes das trevas e lutam em nosso favor. A guerra sempre foi grande do mal contra o povo de Deus, contra os planos de Deus, mas os anjos e o próprio Cristo sempre estão ao nosso favor. Que nós possamos, então, as nossas atitudes, competir para que sempre os anjos bons vençam essa luta, essa batalha. Te somos gratos pela vida, pela sua proteção e pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite, um bom descanso e amanhã teremos um bom sábado, uma boa escola sabatina na sua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Fica assim concluído esta reunião de estudo da Palavra de Deus, que a bênção e a paz divina esteja sobre todos nós. Amém. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Fiquem em paz.